Eu tinha sempre um sonho de poder ir para a Antártica e eu não conseguia ver, na área que eu atuava, como é que eu podia me encaixar. Quem é o oceanógrafo que não sonha com a possibilidade de fazer, né, um cruzeiro científico na Antártica? E essa oportunidade surgiu com o projeto Mephisto. No oceano você tem estrutura, você tem redemoinhos, que são vórtices que a gente chama, e é isso que a gente observa na junção da corrente fria das Malvinas, que vem lá de baixo, de Drake, sobe a América do Sul, e quando ela se encontra com a corrente do Brasil. O lado que tiver com águas mais quentes, ele vai trazer espécies ali dentro de plâncton que são oriundas, né, de regiões subtropicais. Ao passo que as outras que vêm da região subpolar vão trazer essas espécies, né, de plâncton, peixes e outras coisas, né, característicos da região subantártica. E aí, o que vai acontecer? Tem toda uma hierarquia, uma estrutura de você pegar, né, na combinação dessa daí que vai gerar essa tal da biocomplexidade. Uma primeira ação nossa no projeto Mephisto é entender como essa biocomplexidade acontece. Se falava muito que o pulmão do planeta era a Amazônia. A gente sabe que o pulmão do planeta são os oceanos, em especial o fitoplâncton. Fitoplânctons são seres fotossintetizantes, eles absorvem CO2 do ar, eles usam esse CO2 para produzir, por exemplo, uma série de carboidratos, que são as fontes de energia para eles sobreviverem, e durante esse próprio metabolismo eles liberam o oxigênio para a atmosfera. Uma questão fundamental também, que é relacionada aos microplásticos, né? Todos nós sabemos, né, do problema de poluição hoje em dia cotidiano, né, que são os plásticos. Se houver uma oferta maior desses microplásticos, será que esses organismos que estão dentro desses grandes oásis, será que eles se confundem e se alimentam disso? O que acontece com os outros organismos que se alimentam desses primeiros, um segundo grupo que se alimentam desse segundo, e assim por diante, até chegar no topo da cadeia alimentar, eventualmente chegar até aos seres humanos? Quais são as consequências? Essa é uma outra grande pergunta do projeto. Nossa atividade toda é embarcada. Quando a gente está embarcado, a gente sabe que vai começar, por exemplo, o nosso projeto de fato, as coletas. A gente tem um briefing, já se discute plano A, B e C. O tempo que você passa embarcado é um pouco um tempo de sobreaviso. Porque o navio está se deslocando. O navio também tem um cronograma a ser cumprido. Você tem que estar com a equipe toda pronta para descer os equipamentos, coletar os dados, amostrar, coletar aquela água, aquele volume de água, às vezes muito grande, né? Porque a gente trabalha com elementos traços, a gente trabalha fazendo análise genética, etc. Então, nutrientes, né? Então, tudo isso tem que estar funcionando super bem. E isso pode acontecer a 1h da manhã. Tem uma máxima dentro dos estudos oceanográficos. Se você tem 2, você tem 1. Se você tem 1, você não tem nenhum. Lógico que se nós precisarmos levar um instrumento para o navio que pese 2 toneladas e que custe $1 milhão, a gente não vai ter como colocar 2. Mas dentro de tudo aquilo que é possível, a gente sempre tem que ter uma margem de erro. Como que a gente coleta microplásticos? A gente coleta com uma rede que a gente arrasta horizontalmente na superfície da água.